Bom dia, meu povo! Ó, tá no ar o nosso primeiro episódio do seu novo momento de conexão diária com Deus. Vamos estar juntos de segunda a sexta, vamos aprender mais da palavra de Deus e juntos conectados aos planos do Senhor para nossas vidas. E você é muito bem-vindo a esse novo tempo que vamos viver aqui no YouTube, na TV e nos streams por aí. Ó, eu tô aqui com a minha maravilhosa produção, a salva de palmas para minha produção. Neto, Lu, Bisneto, Rodrigão, todo mundo aqui para gravar esse primeiro episódio para vocês. E hoje é algo muito importante, muito legal. Nosso primeiro tema da semana, a gente vai falar sobre o homem faz planos, mas a resposta final vem do Senhor. Meu Deus, é forte, Bisneto, é forte, não é não, Bisneto? Então pode passar aí mais, Rodrigo. Pode passar os TP aí, minha filha. A gente está tudo aqui, vou lendo, vou aprendendo aqui com vocês para que a gente faça algo bem maneiro. E dentro disso, hoje, em específico hoje, o tema é sonhar não é pecado. Lu, deixa eu te perguntar uma coisa. A Luciana, que está aqui, ama que eu chame ela de Luciana. Luciana, você já tem sonhos? Você planeja muita coisa? Como é que tá? Tá cheia de sonhos, ó. É uma pergunta que eu faço para você. Quero ser bem sincero com você. Você é sonhador? Você é alguém que sonha bastante? Ou você, por um acaso, parou de sonhar por causa de alguma frustração? Muita gente para de sonhar por causa de frustração, né? A pessoa planeja, sonha, faz metas e é frustrada. E aí para de sonhar. Ano passado, eu acho que muita gente assim, né? Planejou tanto 2025 que quando não aconteceu alguma coisa que você sonhou, planejou, você parou de sonhar. E tem muita gente na igreja que ama a Deus, mas matou os seus sonhos para não se frustrar. Isso é uma coisa meio bem forte e meio triste assim também, né? As pessoas se decepcionam ou com a igreja ou e etc. E matou os sonhos que Deus tem para você. Neto, tem muitos sonhos aí esse ano, meu irmão? A lote, tá cheio de sonhos. Esses dias a gente estava planejando as metas de 2026, né? Então, a gente sentou ali, pegou o papelzinho, fez os planos, as metas, os propósitos para emagrecer, né? A gente bota entrar no shape esse ano. Eu tenho uma meta entrar no shape. Tava lá na primeira tópico da lista, entrar no shape esse ano. 60, 60 quilos, gente, faltam bastante ainda. E- Olha só, olha só, Bisneto, aparece aqui, Bisneto. Não sei se vai pegar, mas, ó, o Bisneto, meu Aí, ó, sobrinho, produção. pra eu chegar na minha forma ideal, no meu shape, eu tenho que só perder essa quantidade aqui de peso. 62 quilos. É só isso aí. Pensa em libra, gente. E nesse nosso tempo hoje, onde vamos falar sobre sonhos, sobre os projetos, eu quero perguntar de você se você tem sonhado. Porque o jovem que não tem sonho, que não tem plano, o jovem de Deus que não tem sonho, não tem plano, você infelizmente acaba vivendo os sonhos e os planos dos outros, né? Você entra ano, sai ano, você não planeja, você não pensa, você não sonha, você vai viver os planos de quem sonhou, de quem desejou algo. Então você acaba assim, ó, tem gente me ligando. Não me liguem, eu estou gravando, estamos aqui ao vivo para você. Não me liguem, eu vou até guardar no celular aqui. Pronto. Então, se você está vivendo os sonhos dos outros, você acaba não vivendo aquilo que Deus tem para você. Deus tem algo específico para minha e para sua vida. Deus não quer que você viva os sonhos e os planos dos outros. Ele tem algo específico para sua vida, específico para você. E eu lembro, Netão, Lu, Bisneto, eu lembro, você que está em casa, eu lembro que eu gostava. Isso é real, tá? Se a minha professora tiver de algum momento vendo isso daí, pode dar uma paradinha no TPI, Rodrigão. Eu lembro que na escola eu gostava de ficar dormindo, né? Então eu era aqueles alunos lá, não bagunçava, não nada, mas eu dormia, meu irmão. Eu gostava de dormir. E aí eu ia, o que eu quero dizer com isso? Eu acabava sendo levado pelos que os outros faziam, pelos planos dos outros, pelo que os outros estavam fazendo naquele dia na escola. Então, a minha professora me chamava professora de português, eu lembro até hoje, gente boa. Ela me apelidou, na época tava uma novela em alta, Como uma Onda no Mar, não sei se vocês lembram dessa novela.
mas estava e ela me apelidou de como uma onda no mar, que eu era levado pelas ondas ali, e ela falava: "Túlio, eu vou te apelidar de como uma onda no mar", porque eu só dormia e quando eu acordava ficava: "Hã?". Aí eu ficava lá, era levado pela e às vezes os jovens é assim, não é não? Os jovens, você não faz planos, se você não sonha, se você não planeja, você acaba sendo levado pelas ondas, né, dos seus amigos, de quem tá perto de você. E eu era zero influência. E quando você não sonha e não planeja, você acaba não influenciando outros a sonhar e planejar também, né. Então, eh, Deus tem algo grande para você e Deus não quer que você seja uma onda que vai com os outros, mas Deus quer que você influencie, quer que os seus sonhos abençoem outras pessoas, Deus quer que as pessoas olhem para você e vejam que você é um grande sonhador, cheio de Deus e que tem influência para falar para as outras pessoas: "Cara, você tem que sonhar também, porque se eu sonhei, eu tô realizando os sonhos de Deus para minha vida, você também pode". Você tem que ser essa pessoa que influencia as outras pessoas. Não é não, Lu? A gente tem muitos sonhos para 2026, tá, gente? Ó, e dentro da palavra de Deus, que a gente vai entrar no versículo, eh, de hoje, mas depois que eu isso essa história que eu contei aconteceu na minha pré-adolescência pra adolescência, né, então os adolescentes realmente não têm muitos planos e etcétera. Mas depois que eu entrei na fase adulta, onde eu precisava tomar realmente vergonha na cara, então eu comecei a ser um cara muito sonhador. Hoje eu sou um cara muito sonhador, meus sonhos são meio doidos inclusive. Mas o que que acontece, eu não colocava os meus sonhos nas mãos do Senhor. E aí que era o problema não é você sonhar. E quando eu não colocava os meus sonhos e planos nas mãos do Senhor, o que acontecia? Peia nos meus sonhos. Toma! Porque, eu planejava, sonhava, mas algo sempre para mim, pensando só em mim, pensando no meu próprio benefício. Mas os sonhos de Deus, quando Deus nos dá sonhos, é para benefício de todos que estão ao nosso redor. Então, os teus sonhos, eu quero dizer para você que você precisa sonhar, você precisa ter planos, ter metas. E tem muita gente, cara, que hoje acha que ter planos ousados, ter metas e essas coisas assim é contra a palavra de Deus, né? Tem gente que acha que tem muito crente fazendo voto de pobreza. Meu Deus, né? Não, Netão? O Net, o Netão, meu Deus, o Netão você quem não conhece, o Neto é meu cunhado, tá aqui me ajudando, e o Neto é trader de sucesso. O Neto mas ele é trader, né, ele opera no mercado financeiro, então tem gente tem vai ser o patrocinador desse programa, inclusive falando nisso, se você quiser patrocinar esse programa, deixa Deus te usar, tá? Deixa Deus te usar. Então, voltando aqui para o nosso texto, então tem muita gente que acha que sonhar coisas boas, ter planos bons para prosperar é pecado. Meu irmão, pecado é a gente ser liso e não poder ajudar os outros, a gente, né? Isso aí é ruim. Isso aqui é ruim, não é não? Então a gente tem gente que acha que sonhar com algo grande e ter planos maiores é antibíblico. Meu Deus do céu, um monte de crente fazendo isso. O pessoal acha que prosperar, ter planos, você é contra o evangelho. A gente vê na internet o pessoal falando sobre isso, né? Muita gente bate em cristãos, em pastores e etc., que tem recursos e etc., desde que você faça as coisas direito, óbvio, obviamente, né? Então, se você não fizer nada errado com aquilo que Deus sonhou para você, aí é uma bênção ser próspero, né? Então, se sonhar, queridos, fosse pecado, se sonhar fosse errado, Deus não tinha abençoado, não tinha dado sonhos a José, por exemplo, né? Então, tanta gente na Bíblia que Deus deu sonhos, Deus deu projetos, Deus deu planos. Então, quando os nossos sonhos, o grande problema disso tudo, gente, que você que está me ouvindo aí me vendo nessa manhã, é quando os nossos planos não exaltam o Senhor. Porque se Deus nos dá sonhos, Deus coloca sonhos no nosso coração, isso é para que o nome dele seja exaltado nesses sonhos. Isso é para que
aonde você for, quando você realizar esses sonhos, você fale: foi o Senhor. É o Senhor que me deu esses sonhos e é o Senhor que está abençoando esses sonhos. E isso é para exaltar o nome dele. Então, cara, precisa sonhar. O bisneto tá aqui, ó. Vocês viram ele? É um cara novo. Tem quantos anos, bisneto? Tá com quantos anos? 13 anos, com cabeça de 73. Bisneto com muitos sonhos. Dessa idade dele, eu não tinha planos e sonhos, mas ele já tem projetos, né? E ele tá muito certo. Então, não importa qual a sua idade. Se você, às vezes, sei lá, é muito novo, acha que não tem que sonhar. Às vezes é muito velho, acha que já passou da idade de sonhar. E não. Deus tem algo para sua vida, não importa a sua idade. O nosso erro é pegar os sonhos que Deus colocou no seu coração e jogar fora, achando que aquilo é muito para você. Tem muita gente assim, cara. Tem muita gente que pega os sonhos que Deus tem e acha: não, isso daqui é demais para mim, isso daqui eu não tenho grana, eu passei da idade, ou isso é para outra pessoa. Não, se Deus colocou no seu coração, é que para você realize e para você abençoar outras pessoas com aquele sonho, com aquele projeto, com aquele plano. Então, o que nós precisamos fazer, pessoal, é colocar esses planos nas mãos do Senhor. Colocar aquilo que pensamos, pegarmos os planos de Deus e buscar o Senhor, os sonhos de Deus que Deus colocou, buscar a Ele para que o nome dele seja exaltado. Quer um exemplo claro disso, gente? A gente monta plano. Todo ano é meta. Vamos fazer a meta, por exemplo, o meu esse ano é emagrecer. Mas se eu ficar comendo porcaria toda vez, né? Não vai rolar. Embora. Hã? É. Eita, Deus tá falando comigo aqui. Eu, inclusive, estou diminuindo, né? Estou diminuindo as besteiras que eu como, mas está melhorando. Porque eu sei que isso vai trazer benefícios para mim e para o reino de Deus. Eu cuidar da minha saúde, a gente cuidar da nossa saúde, a gente buscar trabalhar, buscar o melhor, buscar fazer tudo da melhor forma, exalta o nome do Senhor. Então, a gente faz planos, monta tudo, deixa tudo direitinho e pedimos o quê? Pedimos para que o Senhor nos abençoe. Pedimos para que Deus abençoe os nossos planos. Isso é bíblico, né? Aqui em Provérbios 16:3 diz assim: confia as tuas obras ao Senhor, e seus planos serão garantidos. Em outras versões, diz assim, ó. Cadê? Deixa eu procurar aqui. Consagra ao Senhor os seus planos, e eles serão bem-sucedidos. Provérbios 16:3. Esse é o texto base de tudo que estamos fazendo aqui hoje, falando aqui hoje. Então, mas esse consagrar ao Senhor e pedir que Ele abençoe, não é simplesmente: Deus, eu fiz o plano, montei tudo e consagrei ao Senhor e está tudo certo. Não. O Senhor quer fazer parte dos teus planos. Porque afinal, a resposta final, como é o tema da nossa semana, vem dele. Então, ele não quer apenas abençoar os teus planos, ele quer fazer parte, ele quer ser teu sócio, ele quer andar com você nesses sonhos que ele colocou para você. Então hoje, a lição de hoje, gente, você pode, se você puder pegar um caderninho aí ou anota no teu celular, se você tem o YouTube Premium, você pode minimizar e não pausar, né? Mas se você não tem, tudo bem, você só dá uma pausa no vídeo e anota aquilo que eu vou falar para você. É muito importante você anotar isso, tá? Eu convido você para pegar as suas metas. Se você não fez meta ainda estamos em janeiro, dá para fazer as suas metas e planos para 2026. Pega as suas metas ou escreve elas e não pede apenas a bênção de Deus, mas peça para que Ele participe dos teus sonhos, participe dos teus planos. Então, o que eu quero convidar você se você não fez meta, faça os planos, faça as metas, escreva, tire tempo. A gente fez isso esse ano, a gente fez até junto isso aqui, estava reunido ali e fez isso juntos. E minha esposa, que não estava no momento junto com a gente, ela fez em casa, ela pegou o papelzinho dela, fez os planos dela em casa e nós fizemos. E você? Tem feito metas? Tem feito planos? Bisneto, tem feito metas, planos? O Bisneto fez. Eu sei que nossos planos aqui, um deles foi entrar para a corrida. Eu entrei, mês que vem eu tenho mais corrida para participar. E isso é uma meta muito ousada para mim, mas a gente vai fazendo. Então escreva as metas. Mesmo se parecer muito ousada, não tem problema. Faça metas loucas mesmo
e coloque para que Deus esteja com você. Se concretizar, glória a Deus, e se não concretizar, glória a Deus também. Então, esse é o nosso programa de hoje. É algo simples, mas para que você reflita. Quando acabar aqui esse momento desse episódio de hoje, que é o primeiro de muitos, todos os dias vamos estar juntos, assim que acabar, pare. Se você estiver no trabalho, tira um tempinho ali no horário do seu almoço, daqui a pouco, né? Que esse programa é um pouco mais cedo, mas escreva metas, planos, ore a Deus e peça para que Ele participe desses planos com você. Escreva aí daqui a pouco, quando der o horário do seu almoço do trabalho e etc. Se você estiver em casa, já para aí, planeje, pense, ore a Deus e não deixe de sonhar. Não deixe de sonhar porque se frustrou, não deixe de sonhar porque parece muito para você. Sonhe, convide ele para participar e que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a nossa vida aqui. Faça planos, tenha sonhos e vamos orar para que esses planos sejam bem-sucedidos de acordo com a vontade do Senhor. Beleza? Amém, gente? Amém, gente? Agora a gente vai orar, né? Orar é importante, vamos orar. Eu queria que você, se você não puder fechar seus olhos, apenas ore aí nos seus pensamentos. Pai, nós te agradecemos por quem está ouvindo, vendo esse episódio. Nós te pedimos que o Senhor abençoe os nossos planos, que o Senhor faça parte de todos os planos para que eles sejam bem-sucedidos e aqueles que se concretizarem, que nós possamos louvar o Senhor com esses planos e sonhos. Dar sonhos ainda mais ousados ao teu povo, a essa juventude. Em nome de Jesus, te agradecemos e te louvamos. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Tamo junto. Amanhã a gente se conecta de novo aqui no Conexão Diária. Tamo junto. Grande abraço.